Olá galera, eu sou o Guilherme da Luz e hoje eu tô vindo aqui para falar um pouquinho sobre um conceito muito importante da sociologia. Eu tô me formando em Ciências Sociais pela UNB, fazendo a licenciatura, e hoje eu queria falar um pouco sobre o conceito de socialização. Acredito que todos conheçam aquele famoso filme da Disney, Tarzan. Para aqueles que não conhecem, é um filme em que um menino é separado dos seus pais, ainda quando criança, e vai parar numa floresta. Lá, ele é criado pelos macacos e cresce entre eles, até que finalmente eles se encontram com outros humanos e acontece um grande choque cultural. Tarzan precisa aprender a se comportar como aqueles que ele encontra. E, em meio a diversas dificuldades, ele acaba se apaixonando pela Jane e tem um final feliz. Outro filme famoso que vocês podem conhecer é o do Mowgli, o Menino Lobo. Esse filme é repleto de aventuras de um menino que vive na floresta sem nenhum contato com outros seres humanos. Mas, depois de ser criado por uma matilha de lobos e pelo seu fiel amigo Baloo, ele cresce e aprende a falar e fazer outras coisas que crianças de sua idade poderiam fazer. Tá bom, mas e fora dessas fábulas de animais falantes e desse Homem-Aranha do Cipó? Será que isso poderia ter acontecido na vida real? Talvez não seja surpresa para muitas pessoas, mas essa história do Tarzan e de Mowgli, elas são baseadas em histórias que realmente aconteceram. Por volta de 1800, na França, teve um famoso caso do menino de Victor de Aveyron. Esse menino selvagem que acabou sendo encontrado. Victor de Aveyron foi uma criança selvagem que foi encontrada na França em 1798, sendo adotado então pelo Dr. Jean-Marc Gaspard Ita. Sua história virou tema de séries, filmes, telenovelas, desenhos animados, etc. A grande maioria dessas histórias tem como base os relatos deixados por Ita em relação a Victor de Aveyron. Bem, no dia 9 de janeiro de 1799, essa estranha criatura surgiu dos bosques próximos ao povoado de Sancerine, no sul da França. Apesar de andar em posição ereta, se assemelhava mais a um animal do que a um ser humano. Porém, imediatamente foi identificado como um menino de uns 11 ou 12 anos. Ele unicamente emitia estridentes incompreensíveis grunhidos e parecia carecer do sentido de higiene pessoal. Fazia suas necessidades onde e quando lhe apetecia. Foi então conduzido para a polícia local e mais tarde para um orfanato próximo. A princípio escapava constantemente e era difícil voltar a capturá-lo, agindo sempre como um animal. Negava-se a vestir-se e rasgava as roupas quando lhe expunham. Nunca houve pais que o reclamassem. Portanto, era um mistério. Com isso, a polícia começou a suspeitar que o garoto fosse uma criança abandonada à própria sorte no bosque, com a intenção de que morresse com fome ou devorado por feras. Essa atitude era muito comum na época, por causa da pobreza extrema, logo após o conturbado período da Revolução Francesa. O menino foi submetido a um minucioso exame médico, no qual não se encontrou nenhuma anormalidade importante. Quando foi colocado diante de um espelho, parece que viu a sua imagem sem reconhecer-se a si mesmo. Posteriormente, o menino foi enviado para Paris, onde se ocorreram tentativas sistemáticas de transformar-lhe de besta em humano. O esforço resultou só parcialmente satisfatório. Aprendeu a utilizar o banheiro, aceitou usar roupa e aprendeu a vestir-se sozinho. No entanto, não lhe interessavam nem as brincadeiras, nem os jogos, e nunca foi capaz de articular mais que um reduzido número de palavras. Até onde sabemos pelas detalhadas descrições de seu comportamento e suas reações, a questão não era de que fosse retardado mental. Parece que ou não desejava dominar totalmente a fala humana, ou que era incapaz de fazê-lo. Com o tempo fez escassos progressos e morreu em 1828, quando tinha por volta de 40 anos. Independente do quão interessante essa história seja, não devemos ser levados por esse sensacionalismo midiático. Esse acontecimento nos revela um aspecto fundamental da formação humana. Victor não teve uma socialização típica, e seu comportamento diferenciado
é um reflexo disso. Depois de 11 anos vivendo em meio à floresta, ele tinha nenhum conhecimento das normas que se aprende convivendo em uma sociedade. Ou seja, ele não passou pelo processo denominado de socialização. Não aprendeu a falar e, sem ter essa experiência, não sabia como conviver em sociedade. Mas o que é o processo de socialização exatamente? Bem, para Peter L. Berger e Thomas Luckmann, a socialização é o processo por meio do qual o indivíduo aprende a ser membro da sociedade. A socialização é um processo recíproco, ou seja, ela tanto nos afeta como nós afetamos ela. Como assim? Bem, vamos pensar no exemplo. O nosso linguajar é tão alterado pelas pessoas com que convivemos como nós ou modificamos ou conversar com elas. Suponhamos uma pessoa que seja carioca e ela se muda para Paraíba para casar com uma pessoa que viveu a vida inteira lá. Durante esse período em que eles convivem juntos, inevitavelmente um adquire as gírias e trejeitos do outro. Isso também serve para nos mostrar como esse processo de socialização é algo contínuo, ou seja, nunca acaba. Nós continuamos a vida inteira passando por esse processo. A partir daí, Berger e Luckmann, eles vêm falar que existem dois tipos de socialização. A socialização primária e a socialização secundária. Na socialização primária, o indivíduo vai ser introduzido ali à sociedade. Ele vai aprender a falar, se comunicar com seus pais, as regras e normas da sociedade, principalmente no espaço da família. É o primeiro encontro do indivíduo com o mundo. E ali ele vai construir as suas primeiras percepções, suas primeiras noções do que é a realidade. No segundo momento, ele vai começar a sua socialização secundária. Essa socialização que se dá ao longo da vida. Ali ele vai sair desse núcleo familiar e vai ser introduzido a outras instituições da sociedade. Ele vai para a escola, para a igreja, para o trabalho, aprender outros convívios, sem ser aquele do núcleo familiar. É durante esse processo de socialização que o indivíduo vai compreendendo termos mais complexos, vai compreendendo como o mundo funciona além daquele espaço reservado que ele tinha em sua casa. Ele já vai ter conhecimento sobre língua e sobre algumas normas, mas a partir desse contato com outras pessoas que saíram de outros núcleos familiares, ele vai conseguir aprofundar bem mais seus conhecimentos sobre a sociedade. E para promover essa socialização, existem agentes socializadores. Se formos analisar o caso do menino Victor, lá da França, ele não teve acesso a essas instituições. Ele acabou não sendo socializado, não tendo a socialização primária e aprendendo ali durante os primeiros estágios da vida a comunicação com outros seres humanos. A língua. E esse é uma instituição muitíssimo importante. A linguagem ela é um dos principais fatores, um dos principais meios para nós conseguirmos nos comunicar com outras pessoas, com outros indivíduos. Mas ela é variável. Se eu nasci aqui no Brasil e tenho pais brasileiros, nunca morei fora, eu vou aprender a língua português. Como se alguém que nasceu na Inglaterra, tem pais britânicos e sempre viveu lá, vai aprender a língua inglesa. Se uma pessoa tem pais descendentes japoneses, nasceu no Japão, mas não foi criada lá desde sua nascença, ela veio para o Brasil, ela não vai aprender japonês, a não ser que alguém aqui ensine ela. Se ela viver como as pessoas que vivem no Brasil, ela vai aprender português.
E aprender japonês não vai ser mais fácil para ela do que para mim ou para você. Porque essa socialização, ela não faz parte da nossa genética, mas ela é sim algo que aprendemos. Outra instituição muitíssimo importante na nossa socialização primária, que vai ser um agente socializador para muitas pessoas, é a família. É através da família que nós temos o primeiro contato com a sociedade, o primeiro contato com o mundo. É a família que nos apresenta a língua, é a família que nos apresenta formas de trato pessoal, nos apresenta também a empatia. É através desses primeiros contatos com outros seres que nós aprendemos como nos comunicar, como comer, como manter relações pessoais. Depois disso, outra instituição fundamental é a escola. A escola já inicia o nosso processo de socialização secundária, que é a socialização que nós vamos estar formando para o resto da vida. Na escola, aprendemos conhecimentos mais técnicos e mais especializados do que aprendemos em casa. Ali entendemos técnicas, entendemos fórmulas, entendemos outras maneiras de se estudar o mundo. E além das técnicas e normas, também convivemos com pessoas que vêm de outros universos sociais, pessoas que estão em outras situações familiares, pessoas que são de outra classe social. Outra instituição muito importante durante a socialização secundária é a religião. A religião, ela vem trazer respostas que nós não conhecemos pela ciência. Respostas para perguntas como de onde viemos e para onde vamos. Essas perguntas, elas costumam ser respondidas pelas religiões de diferentes formas, em diferentes culturas. E muitas pessoas acham essas respostas extremamente importantes para elas. É ali, através dessa religião, dessa instituição, que diversos indivíduos vão aprender comportamento de valores e morais sobre como agir durante a sua vida. É durante esse período que se constrói muita coisa sobre o caráter do indivíduo e sobre o que ele vai querer buscar e qual vai ser o propósito de sua vida. Mas também pode acontecer que não seja tão importante para uma ou outra pessoa. Cada indivíduo é um indivíduo e a socialização ela acontece de inúmeras diferentes formas. É muito importante falar da instituição do Estado. Essa instituição que vai criar nossos direitos e deveres, normas e leis que todos devemos seguir. Através dessa instituição que todas as outras vão estar sendo permeadas. O Estado está ali sendo sempre atuante em nossas vidas, onde quer que nós estejamos. Alguma coisa é influenciada, direta ou indiretamente, por essa instituição que nos sociabiliza de diferentes formas, que é o Estado. O Estado brasileiro é diferente do Estado chinês, que é diferente do Estado japonês e dos Estados Unidos. Cada estado tem suas próprias leis, seus próprios deveres e direitos, e eles são fundamentais na sociabilização do indivíduo, do ser humano que nasce ali e é permeado por aquele lugar. Por último, é muito importante falar que se você não tivesse passado pelo processo de sociabilização, você não seria capaz de compreender esse vídeo. Você não seria capaz de compreender as palavras que chegam em você ou ler qualquer coisa. Nem reconhecer que uma pessoa é uma pessoa ou que você é você. Como foi o caso do menino selvagem, o menino que deu origem à história de Tarzan, de Mowgli, Vitor. Esse menino, ele não tinha noção nem de que ele mesmo era ele. Ele não se reconhecia ao olhar diante de um espelho, ou que uma pessoa era uma pessoa, porque ele não passou por um processo de sociabilização. E é isso que acontece quando a gente não passa por um processo de sociabilização, a gente simplesmente não consegue entender nada. E todos nós estamos constantemente sendo sociabilizados e ajudando a sociabilizar outras pessoas, se é que faz sentido isso.
E eu queria agradecer quem está assistindo esse vídeo e acabar a minha primeira aula de Sociologia.